Já vi que tem gente abrindo o vídeo preocupado se tem alguém olhando o título. Tem gente que acha que é normal levar pornografia pra dentro do casamento e pode achar até que isso vai fazer bem. Não, mas isso com fulano não acontece. Ele é cristão, católico. Ele é de missa todo domingo, né? Mas aí é que a gente se engana. Infelizmente tem muito cristão, muito católico fazendo Besteira. Vamos ver de novo essa parte. Mas infelizmente tem muito cristão e muito católico se alimentando de lavagem. Pode parecer um assunto assim de segunda instância, mas não é seríssimo, gravíssimo esse negócio aí de pornografia, dessas tranqueiradas toda aí. E às vezes pode começar com uma coisa pequena, sabe? Hoje você abre um vídeo, ou então hoje você olha para uma mulher na rua. Isto vai se tornando aos poucos um hábito e vai causando um mal enorme para o seu casamento, para o seu relacionamento. Virtude é a prática de um bem, é o hábito bom. O vício é o contrário disso, é a prática de um hábito mau. A pornografia, ela pode se transformar num vício de masturbação, um vício de orgia conjugal. Vou espirrar. Vontade pra mim passou. Pra mim também veio uma vontade de espirrar e passou. Vamos lá. O que é que eu tava falando? Orgia conjugal. Orgia conjugal, mas o que tem a ver orgia conjugal? Que pode se tornar um vício. Então, o vício, né, pode se tornar um vício. A minha cabeça está vazia! Eu não sei nada! Eu não sei nada! É o que eu tô falando isso, não é da minha cabeça não, porque realmente quando a gente vive tudo isso, pode causar dependência até mesmo no nosso organismo. Porque a prática da pornografia, ela libera um hormônio que vai gerando na pessoa uma dependência de sempre viver aquela sensação. Nessa linha que caminha essa questão da pornografia, ela vai gerando um vício. Eu tenho a necessidade de viver aquela mesma sensação por diversas e diversas vezes. E quando isso se torna um hábito mesmo, a pessoa vive em função daquilo. No Evangelho de São Mateus, Jesus compara o pecado do adultério, que é um pecado grave, com o pecado do olhar e cobiçar. Olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. É interessante porque Deus conhece o nosso coração. E nenhum pecado de adultério começa assim de repente no motel. Ele começou antes. Onde? Na mente. Passou pelos olhos, a imaginação, que foi culminar com a traição. Jesus nos ensina que, antes de tudo, precisamos cuidar das pequenas coisas, do olhar, da imaginação, porque isso levará ao adultério, ao pecado mais grave. Nós sabemos hoje também que o homem que anda pelas ruas olhando para as mulheres, fica caçando as mulheres que estão por perto, é liberado no organismo desse homem o mesmo hormônio liberado quando ele está, por exemplo, caçando. Então, é como se o homem estivesse caçando o tempo inteiro, quando ele estivesse na rua, caçando. Isso, o organismo dele vai liberando esse tipo de hormônio. E quando ele chega em casa, ele está carregado aquele hormônio e quer extravasar, quer descarregar. E aí entra o perigo da pornografia. E também da masturbação. Logo em seguida, da masturbação. Óbvio que uma coisa está ligada à outra. Porque se ele não fazer da esposa objeto para os seus prazeres, objeto para aliviar esses hormônios, ele vai acabar caindo na masturbação. Então são dois erros inevitáveis na vida de um homem que, por exemplo, se alimenta disso e vive essa prática o tempo inteiro, como o Tiba falou, olhando, caçando e tal, e cobiçando já aqui no seu pensamento e criando milhões de imagens e possibilidades a partir daquilo que ele viu. A tentação do homem é ver. A tentação da mulher é se mostrar. Então o homem tem que se cuidar no ver e a mulher tem que se cuidar no se mostrar. E hoje para o homem é muito difícil essa questão, né, do olhar, porque infelizmente até na missa nós vemos muitas mulheres mal vestidas, no sentido não de estarem com uma roupa velha ou mais simples, mas no sentido de falta de pudor, falta total de modéstia, se vestindo mostrando seu corpo. Missa de Natal, você vai, as meninas estão ali com o corpo todo de fora, como se estivessem indo pra praia ou pra boate, ou sabe? Nos lugares até mesmo mais sagrados não tem se vivido pudor por parte de nós mulheres, porque essa tentação
tentação de nos mostrar, de querermos ser vistas, de querermos ser olhadas, de nos tornarmos objeto cobiçado. Nós mulheres precisamos ficar atentas em relação a isso. Com que roupa eu estou me vestindo? Com que objetivo eu estou me vestindo? O interessante é que Jesus diz isso num contexto de época muito diferente da época que a gente vive hoje. As mulheres no tempo de Jesus se vestiam muito bem mais compostas do que as mulheres de hoje em dia, né? Alguma dúvida disso? Nenhuma, né? Jesus diz para aqueles discípulos que, ao olharem para as mulheres e cobiçarem aquelas mulheres, eles estariam adulterando em seus corações. O que não diria para nós hoje? Se nós não queremos terminar num grande pecado grave, precisamos cuidar nas pequenas tentações, a começar do olhar, que gira pensamento, que depois vai se trabalhando, vira sentimento e isso culmina em ação. Depois do versículo 28, ele segue: se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque é-te preferível perder um só olho dos teus membros a que teu corpo todo seja perdido. Então, a gente precisa mesmo ser radical nessa hora de lutar contra a pornografia. Vou dar só uma olhadinha. Você não vai ficar só numa olhadinha, você vai além, um pecado puxa o outro. É interessante observar que Jesus está dizendo aqui a questão do arrancar o olho, não de enfiar uma faca e arrancar o globo ocular. Porque não adianta nada você também arrancar o seu globo ocular, sendo que depois você vai continuar no seu pecado. Gente, porque hoje em dia até o óbvio precisa ser falado, né? Nós estamos vivendo tempos assim. Bom, recado dado. Muitos casais, até mesmo casais cristãos, pensam assim: mas a gente precisa apimentar a relação, então precisa de um videozinho mais picante antes da gente se relacionar sexualmente. Para mulher isto não é bom e muitas acabam se sujeitando a isso, mas não é para nós fonte de prazer. Pode até ser para o homem, mas não é para nós. E a gente se sujeita com medo: mas se eu não fizer com ele vai fazer com outra. O amor é apimentado num relacionamento pelos gestos concretos do dia a dia. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Quando que começa a relação sexual para a mulher? Quando é que ela tem início? É logo de manhã cedo. É com os gestos, com as atitudes do homem ao longo de todo o dia. E como é que é para o homem? Sim, mulher, você vai colocar uma roupa mais cuidadosa naquele momento, você vai se arrumar, você pode conferir outro vídeo que ele tem ótimas dicas, mas definitivamente não é levando pornografia para sua casa. Porque é diferente a sexualidade do homem e da mulher. E o homem, sem entender o mundo da mulher, acha que o mundo dela é igual ao dele. Aí você leva um vídeo erótico lá para sua casa. Daqui a pouco você já não se contenta com o vídeo. Você vai querer fazer igual do vídeo com a sua esposa. E não tem nada a ver a forma com que a esposa sente do que aquelas atrizes pornôs fazem de conta que sentem. Daqui a pouco já não vai ser mais satisfatório aquilo pra você. Você vai querer trazer pessoas de fora pra dentro do seu casamento, do seu ato sexual. Ou então você vai buscar lá fora esse prazer, você vai começar a adulterar. Então a pornografia ela é uma porta de entrada para outros pecados ainda mais horrorosos, mais horrendos, que podem vir a abalar o seu casamento e depois uma separação. Outro ponto que eu já escutei de pessoas falando é que gostam de ir pro motel. O casal vai pro motel para apimentar a relação também. Você está levando o seu matrimônio, o seu sacramento para um lugar que é leito do diabo, onde se deitam pessoas que estão adulterando, se deitam homem com homem, mulher com mulher, acontece de tudo e você está levando para dentro daquele lugar o seu sacramento. Esse descontrole pela pornografia pode gerar até mesmo taras. A gente vê tantos estupros acontecendo, tantas agressões sexuais, tantos desequilíbrios. Mas comigo não acontece. Mas se entrega pra você ver se não acontece. Vai dando vazão. Entendeu? Acontece, isso é muito sério, muito grave. E é um desequilíbrio sexual da pessoa mesmo, que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Começou aonde? Começou na busca com a pornografia muitas vezes. É um vídeo mais sério hoje, né? Mas nós somos... tão sério. Mas é que o tema é sério, não pode ser tratado de qualquer jeito. Tá certo. E é algo que tem destruído tantos casamentos, tem destruído tantos lares. Gente, olha, hoje não precisa de muita coisa para se ver pornografia. Hoje você liga uma televisão... Sim, o próprio celular. Todo mundo eu vou te tem falar, em qualquer lugar. uma novela. Hoje as novelas estão pornográficas. Então, cuidado com o que você está deixando entrar na sua casa. Não.
Cuidado para que você não deixe seu celular nas mãos de seus filhos pequenos. Cuidado com o que você acessa, isso é muito sério. Cuidado com o que você cultiva na sua mente, porque isso pode se transformar num vício e acabar com o seu relacionamento. Transformar o seu relacionamento, que poderia ser algo bonito, romântico, uma verdadeira confusão e desequilíbrio. É isso aí. Deus abençoe você, seu casamento, seu namoro, você que está aí se preparando. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau. Um abraço.